Todos os negócios têm o seu risco. E com os meios de hospedagens não é diferente. Você sabia que o empreendimento hoteleiro, indiferente do tamanho, está vulnerável a mais ou menos 200 tipos de riscos? E nesse vídeo eu conversei com Otávio Novo, gestor de riscos e crises na área de hotelaria. E o Otávio Novo fez para nós uma listinha dos 8 principais riscos no ramo da hospitalidade. Para fazer a classificação, nós numeramos de 8 a 1, através de um cálculozinho básico. Ocorrência versus a capacidade de impacto versus a falta de controle. Então vamos olhar os 8 principais juntos com o Otávio Novo. Tudo bem com você? Obrigada por participar do nosso canal. Você é sempre muito bem-vindo, um conhecedor mesmo na área de riscos e crises do nosso ramo. Tudo bem? Oi, Karen, tudo bem? É um prazer estar falando com você aqui. Eu queria te dar os parabéns pela iniciativa de criação desse canal no YouTube. Realmente, o nosso setor da hotelaria, da hospitalidade, do turismo precisam cada vez mais de iniciativas como essa, de espaços como esse, para discutir e desenvolver cada vez mais essas atividades. Um profissional da hotelaria, um hoteleiro moderno, tem que se preparar para basicamente 3 coisas com relação aos riscos das suas operações. Primeiro, a identificação dos seus riscos principais. Quais são os principais inimigos da sua atividade? Segundo, a partir da identificação, fazer a prevenção desses riscos. Deve ser possível verificar essas prevenções. E terceiro, criar procedimentos de gestão das situações sensíveis caso elas aconteçam. A gente vai chamar esses riscos aqui dos 8 inimigos da hotelaria. Vamos lá, Otávio. Qual é o número 8? O número 8 da nossa lista são os riscos relacionados à situação climática do nosso planeta e aos desastres naturais que vemos acontecer ultimamente. O caso mais conhecido foi o tsunami de 2004 na Ásia. Ali, centenas de milhares de pessoas morreram e em apenas um hotel, 380 pessoas perderam a vida. Esse tipo de situação, ele demonstra muito claramente que os responsáveis pelo hotel devem sim identificar esse risco como muito importante, fazer as prevenções necessárias, muitas vezes junto aos organismos públicos de prevenção de catástrofes, defesa civil, etc. E por último, criar os seus procedimentos de emergência no caso de uma situação como essa acontecer. Pois é, Otávio, a gente vai até o tsunami, mas você sabe que eu lembro bem. Alguns anos atrás nós tivemos uma chuva muito grande no sul do país e nessa época eu trabalhava por lá. E os hotéis que foram afetados ficaram com gente hospedada lá, porque as pessoas não conseguiam sair de dentro dos hotéis, não tinham como ir embora para suas cidades. E a gente fica falando assim, e a gente fica se achando, bom, eu não sou corresponsável da chuva, mas você tem que ter um procedimento a fazer. E aí? Você fica com essas pessoas lá dentro? E a questão é a seguinte, acabou a comida de dentro dos hotéis, não tinha como buscar mais estoque, você não tinha como fazer mais limpeza nos apartamentos, porque você não tinha como mandar mais as roupas para a lavanderia, nem voltar mais as roupas da lavanderia. Algumas pessoas passaram mal, alguns funcionários não conseguiam ir para sua casa ou outros não conseguiam vir para trabalhar. E aí? O que faz num caso desses, né? Realmente a gente fica achando que são assuntos longe ou que a gente está falando somente de tsunami ou coisas que não acontecem no Brasil, não. Enchente, por exemplo, é algo bem grave e acontece aqui com muita frequência no nosso país. Eu acho que esse é um ponto essencial. Parece distante, mas não é. Otávio, eu confesso que eu fiquei impressionada quando você me mostrou qual era ainda o número 7 da lista. Para mim, ele estava entre os primeiros. Mostra aí pra gente. Número 7 da nossa lista é o risco de roubos. Nós sabemos hoje que a criminalidade nas grandes, médias e pequenas cidades é uma realidade no nosso país. O ponto crítico desse risco para os hotéis é que normalmente em cada hotel existem valores e bens atrativos para a criminalidade que são acessíveis ou mais acessíveis do que em outras localidades. Normalmente os hotéis não possuem os níveis de segurança necessários para
manter sob sua custódia bens como dinheiro do próprio hotel ou bens dos hóspedes nos cofres internos. E isso acaba se tornando um convite ao cometimento de roubos dentro do hotel. A gente sabe que além dos valores materiais, dos bens materiais, os roubos podem ocasionar perdas humanas, pois se tratam de situações de grande agressividade. Me diz então, Otávio, qual é o número 6? O número 6 da nossa lista de riscos é o risco de intoxicação alimentar. Na história da hotelaria, no Brasil e no mundo, são diversos os casos de registro de intoxicação alimentares que ocasionaram perdas seríssimas, inclusive perdas humanas com morte de pessoas que tiveram contato com alimentos fora de condições de consumo. Realmente a gestão da área de alimentos e bebidas é algo complexo, uma vez que não depende só de você, você tem uma equipe para cuidar de tudo isso, você depende dos fornecedores externos, você depende de equipamentos. E quando a gente fala que tem uma crise nesse setor, a gente não está falando só de um hóspede passar mal ou chegar a morrer, não. Eu já fiquei sabendo de casos que realmente o gerente geral foi preso por conta de uma inspeção dentro do hotel. E eles acharam o produto vencido ou não devidamente armazenado. E isso é um fato, isso acontece. E não só nos meios de hospedagem grande, em todos eles. Você não vai acreditar qual é o risco número 5. Ele vem de acordo com a nossa modernidade. E ele é um risco, sim, você vai entender com o Otávio Novo. O número 5 da nossa lista são os riscos de ataques cibernéticos. A questão é que nos hotéis os níveis de segurança nem sempre são os melhores e os adequados para a realização de atividades tão sensíveis como, por exemplo, o armazenamento de informações pessoais dos hóspedes que ali se hospedaram. Portanto, existe uma certa negligência com relação a um risco tão representativo nos dias de hoje. Da escolha do hotel, da realização da reserva, do pagamento da hospedagem e da avaliação desse hotel, dos comentários, etc. e tal, todas essas ações são feitas em ambiente virtual e nem sempre a segurança é devida para que não exista nenhuma possibilidade de risco maior e também de responsabilização pelo hotel e pela operação daquela atividade. O risco número 4 eu já estou calejada de ver acontecer. É por responsabilidade muitas vezes dos hotéis ou das equipes que não prestam atenção e por conta dos hóspedes também, que a gente tem que viver alertando eles. Quer ver? O quarto item da nossa lista é o risco de furtos. Esse é o risco mais comum das operações hoteleiras na nossa região. E quando a gente pensa em furto, a gente imagina as perdas materiais, não é? Dos bens, tanto do hotel quanto de clientes e hóspedes, que foram subtraídos sem que ninguém percebesse. Na verdade, nesse tipo de situação, existem também o que chamamos de danos morais, pois muitos dos bens que são subtraídos no furto trazem consigo não só seus valores financeiros e materiais de aquisição daquele bem, mas também valores sentimentais e intelectuais muitas vezes. O número 2 não tem jeito. Você corre o risco se você não ficar muito atento ao detalhe. Quer ver? O número 2 da nossa lista é o risco de acidentes. Todos nós sabemos que os hóspedes, clientes de hotéis ficam durante um período prolongado nos nossos estabelecimentos, realizando atividades diversas. Eles dormem nos hotéis, eles se alimentam, eles se movimentam, sobem e descem escadas, eles praticam esportes muitas vezes, usam as piscinas, saunas e trabalham, usam as áreas de eventos, etc. Para cada uma dessas atividades que a gente está falando, existem riscos atrelados. Então é muito importante que o estabelecimento e os seus responsáveis saibam identificar para cada uma dessas atividades os seus riscos e fazer a prevenção necessária para evitar perdas de diferentes formas dentro da operação hoteleira.
E sobre o número 1, você já ouviu falar aqui no nosso canal. O número 1 da nossa lista são os ataques violentos dentro do hotel. Fica claro que a situação de invasão e ataques violentos dentro dos hotéis se transforma no principal risco da hotelaria. A gente não fala só de terrorismo quando a gente fala de ataques violentos dentro dos hotéis. Existem outras diversas situações. Uma delas são os ataques a indivíduos dentro do hotel por alguma razão. Por exemplo, celebridades que são atacadas por fãs violentos. Outros casos também possíveis são os casos de acerto de contas entre criminosos ou facções criminosas, que é um problema hoje de criminalidade muito presente no Brasil, né, os conflitos entre facções criminosas. Isso pode acontecer dentro dos hotéis. O que é importante dizer é que os hotéis devem conhecer esse tipo de risco, conhecer o tipo de público que eles estão recebendo, fazer as prevenções necessárias para que esse tipo de evento não aconteça dentro dos hotéis, porque os hotéis são vistos, sim, como ambientes menos seguros e mais propícios a ações criminosas. Por isso, é mais um ponto extremamente importante para que os hoteleiros coloquem nas suas listas de riscos e nas suas listas de providências de prevenção aos riscos existentes. Queria mandar um grande abraço para vocês, um grande abraço para a Karen, mais uma vez parabéns pelo canal, ficamos à disposição e boa sorte para todos.